Pertence ao grupo Sograp, o maior grupo de vinho em Portugal, responsável pela produção do mundialmente famoso Mateus Rosé e também do prestigiado Barca Vega. Os nossos vinhos são envelhecidos neste armazém desde 1825, e daqui eram transportados sobre caminhos de ferro até o seu embarque na Praia da Cruz, uma praia que se encontra aqui bem perto do nosso edifício. Podemos ver também uma fachada da casa datada de 1708, começou por ser alugada pela família Ferreira e mais tarde comprada por Dona Antónia Adelaide Ferreira, uma mulher emblemática e notável na região de Val do Douro, que vou falar um pouco mais adiante. Este armazém de onde nos encontramos agora começou por ser uma pequena zona de casas com ruas e terrenos, gradualmente unidas por grandes tetos de madeira, dando origem ao Armazém da Cruz, o local de onde nos encontramos agora. Os nossos vinhos são produzidos na região do Val do Douro, que se encontra a cerca de 160 km daqui, de Vila Nova de Gaia, permanecem lá durante o inverno e depois são transportados até ao nosso armazém, onde ocorre o seu envelhecimento. Portanto, este armazém que vamos ver hoje, que é um armazém enorme, com uma capacidade total de mais de 4 milhões de litros, é um espaço de envelhecimento e armazenamento dos nossos vinhos. Podemos ver aqui também registros de cheias, de inundações, de enchentes que tivemos com o passar dos anos. A mais problemática em 1739, atualmente, portanto, o nível da água subiu até àquele ponto. Atualmente, com a construção de barragens, estas inundações que temos não são tão problemáticas como no passado. Em 2019, tivemos uma inundação em que o nível da água subiu até ao nível dos nossos joelhos. Mas as inundações, as enchentes que temos agora, não são tão severas como a de 1788 ou a de 1739. Podemos começar a nossa visita. Que uma vez foi adicionado. Este armazém é de 1825. A famosa Dona Antónia não foi a fundadora das Caves Ferreira, na verdade foi fundada pelo seu bisavô. Eu vou falar um pouco mais adiante da Dona Antónia. Ela foi a grande líder da marca Ferreira, uma figura muito conhecida. A imagem dela está em todos os nossos vinhos. Foi uma mulher bastante conhecida na região de Val do Douro. Todos os barris estão cheios? Estão todos cheios. Todos cheios. Neste armazém temos 1200 dos mais pequenos e 60 cubas de maior capacidade. São todos originais e eles duram muito tempo. Duram muito tempo, têm uma longa vida. Ok, sim. Podemos ver aqui a maior cuba, ou também chamada de balseiro, que temos no nosso armazém. Tem a capacidade total de 72.875 litros. Esta é a capacidade total, 72.875. Agora, neste momento, temos 72.800 litros. Portanto, esta cuba está cheia, completa, até cima, de vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho fortificado, produzido exclusivamente com uvas cultivadas na região do Val do Douro. A diferença entre o vinho do Porto e o vinho de mesa tradicional é o seu processo de fermentação. Enquanto no vinho de mesa a fermentação segue até ao final, ou seja, no momento em que todo o açúcar natural é convertido em álcool, no vinho do Porto, ao final de 2, 3 dias,
Vamos adicionar ao vinho em fermentação uma aguardente vínica neutra, muito forte, com 77 graus de álcool. Não tem cor, não tem aroma e não tem sabor. É adicionada ao vinho em fermentação, adicionamos cerca de 20% desta aguardente, interrompemos a fermentação, matamos as leveduras, um organismo vivo que come o açúcar, e assim temos no nosso vinho um vinho mais doce, uma característica principal do vinho do Porto, a sua doçura, e também fortificado, com entre 19 e 22 graus de álcool. O vinho do Porto é um vinho licoroso, servido normalmente como aperitivo ou digestivo, sempre antes ou depois de comer. Temos 3 tipos de vinho do Porto: o vinho do Porto branco, o vinho do Porto rubi e o vinho do Porto tawny. O vinho do Porto branco classifica-se em função da sua quantidade de açúcar, portanto mais seco ou mais doce, e é feito naturalmente de uvas brancas. Depois temos o vinho do Porto rubi, que é envelhecido nestas grandes cubas, de forma a ter um menor contacto com a madeira e através dela com o ar. É um vinho com uma evolução mais lenta, conservando as suas características primárias. Vai ter a cor rubi, como a pedra preciosa, mas uma cor mais parecida com o vinho tinto de mesa tradicional. É um vinho afrutado, um vinho seco e tem aromas de frutos do bosque como as amoras e as framboesas. Mais adiante vou falar um pouco sobre o vinho do Porto tawny, que não é envelhecido nestas grandes cubas, é envelhecido nas pequenas pipas. E vai ter um muito maior contacto com a madeira. O vinho vai respirar muito mais através da madeira. É feito de uvas tintas, tal como o rubi, mas o resultado final será um vinho completamente diferente. Uma curiosidade, podemos ver aqui a ferramenta que utilizamos para verificar o nível de vinho na nossa cuba. Para verificar exatamente a quantidade de vinho que temos, abrimos isto, liberta a pressão e um pouco de vinho também. Com a pressão o vinho vai subindo e vemos exatamente a quantidade de vinho que temos na nossa cuba. Claro que as cubas maiores são feitas no local, por uma equipa de artesãos, ou tanoeiros, como são chamados aqui em Portugal. As barricas mais pequenas podem ser transportadas de um local para o outro. A madeira que utilizamos é carvalho francês. Estas cubas e pipas têm um tempo médio de vida de 90 anos, portanto viverão mais do que qualquer um de nós. Esta cuba tem cerca de 60 anos de idade, portanto tem mais 30 anos de uso. As barricas mais pequenas, depois de 90 anos, uma parte delas pode ser vendida até à Escócia para fazer o whisky, onde apreciam pipas com 100, 110, 120 anos de idade. Aqui armazenado temos um Porto Rubi clássico, vai permanecer 3 anos nesta cuba, adicionado pela última vez em 19 de junho de 2024, vai permanecer 3 anos em madeira, portanto em junho de 2027 o vinho vai ser engarrafado e depois vendido pelo mundo fora. Os tipos de uvas, as castas que utilizamos nos nossos vinhos, são castas autóctones, portanto originárias da região do Val do Douro. Temos mais de 100. Nas castas tintas temos, por exemplo, a tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca. Nas castas brancas temos a Malvasia Fina, Gouveio, Rabigado, etc. São castas que utilizamos diferentes tipos de uvas para a produção dos nossos vinhos do Porto. Alguma pergunta? Alguma questão?